Prosa do Bar da Genilza. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Estamos com um novo episódio do Prosa no Bar da Genilza e desta vez a gente tem um monte de gente aqui para conversar com a gente. A gente tem o Fábio, tem o Marcelo e tem o nosso amigo convidado, o André. Bom pessoal, nesse episódio a gente vai estar falando um pouco sobre coisas do passado, nostalgia, né? Isso foi uma sugestão do André e também do Fábio. Bom, e falar sobre coisas boas e ruins que aconteceram na nossa vida enquanto a gente estava engajado na questão dos jogos, né? Um programa mega nostálgico. Bom, eu vou pedir para os meus colegas aqui de conversa se apresentarem. Fábio, se apresente. Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Meu nome é Fábio Carvalho, acho que todos já me conhecem aqui, né? Já é o nosso, Mauro? Quarto podcast que a gente faz, né? É o quinto. Já é o quinto, pô, tá vendo? Já tô me perdendo, já é o quinto podcast e estamos aí. Vamos conversar, trocar mais ideias, é isso aí. Olá pessoal, o meu nome é Marcelo, na internet eu sou conhecido como Hugh Win e estou aqui novamente participando do podcast. Obrigado pela presença de mim mesmo. Boa noite a todos que nos ouvem aí, ó. Sou André Luiz, aqui de Bangu também, da galera da antiga. E vamos fazer o possível aí para entreter o pessoal com as nossas histórias. Espero que vocês gostem. Falou, manda lá, Mauro. Bom, pessoal, eu separei algumas coisas aqui para a gente poder conversar. E a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente começar a assuntar aqui foram os momentos na casa do Alex, né? Eu cheguei a conversar com o Fábio há um certo tempo, como é que eu conheci o Alex, né? E acabei conhecendo boa parte do pessoal do Rio da Prata, né? Tipo assim, meio que isso mudou um pouco a minha vida, né? Porque foi um círculo de amigos muito legal, né? E que a gente se encontrava sempre e a casa do Alex era o point para poder se encontrar. E depois conheci o André Garfield, conheci o André Luiz, né? Conheci um tanto de André, né? Porque o meu irmão era André, aí tinha o André da Vila também, aí tinha muitos Andrés, né? Mas a casa do Alex, pra mim, né? E pra boa parte do pessoal que frequentava lá, né? Era um lugar muito especial, né? Porque a gente se encontrava, a gente trocava ideia, né? E aí eu queria, né, que vocês falassem um pouco a respeito disso, né? Fábio, o que você pode falar a respeito disso, né? O que você lembra dos momentos lá da casa do Alex, né? Alguma coisa que te marcou bastante que você quer compartilhar aí com o grupo? Cara, foi uma época assim muito interessante, muito nostálgica, bem como você falou, né? Porque foi aquilo, né, cara? Eu estudei muitos anos no CIEP WB, né? O famoso CIEP Amilcar Cabral, no final da WB. Foi lá que eu conheci o Moisés, o Derê, né? Vocês todos conhecem, né? E o Alex, eu já conhecia mais ou menos dessa época aí, por causa do pai dele, lá da peixaria que ele tinha, né? Ali na Boiobi mesmo, né? Do lado ali do Ouro e Prata, né? Depois ele fez ali ali perto do Valão, né? Mas era bem próximo, né? Bem colado ali. E dessa época a gente vai conhecendo, né? Tinha um amigo nosso também chamado Luiz Gustavo, né? Que a gente apelidava ele de Bebê Elástico, né? E é por intermédio dele também que a gente foi conhecendo outras pessoas da galera, o André Barro, e você também, Mauro, você, o Marcelo, e a gente vai conhecendo, né?
E é isso, cara. E são muitas pessoas, né? É uma galera grande, assim, né? Que a gente vai conhecendo. E é isso, né? Boas lembranças. Eu posso dizer, eu conheci vocês através de uma força motriz que move o mundo, o interesse. Eu queria achar gente pra jogar videogame, pá, achei vocês. Aí, por tabela, veio a amizade. Ah, Mas, Brincadeira. mas- Mas aí, mas que foi por causa de videogame, foi. Isso eu não posso negar. A gente, quando você não tem videogame, a opção a mais próxima é fliperama, que você vai gastar um dinheiro e você não tem dinheiro. Você tem uma banda de ideia, de teoria, de assunto sobre determinado jogo e não tem ninguém para falar, porque seus pais não sabem, seus primos não estão ligados nisso, estão mais para futebol. E aí você precisa urgentemente arrumar gente que pense assim na mesma frequência que você para trocar as ideias, senão você fica biruta e mata alguém. E como eu não tô afim de gastar o meu réu primário, eu tive que arrumar uns amigos. O que me levou a conhecer o pessoal, um de cada vez. E quando eu conheci o Alex, foi mais ou menos quando a gente estava correndo atrás de quem tinha fita de Super Street Fighter para emprestar, se eu bem me lembro. Foi indicação, acho que do Moisés. E o Moisés, eu não lembro, ele ainda não trabalhava na locadora, mas ele frequentava Uhum. a locadora da Tayar. Então, volta e meia a gente trocava ideia, papapá. E aí, por intermédio disso, me apresentou o Alex. O Alex, por intermédio disso, me apresentou o Mauro. Depois o Fábio. Depois o André. E o resto é história. eu lembro, Marcelo, que nessa época eu levava bastante meu Super Street Fighter lá pra casa do Alex pra gente jogar, né? E isso é uma coisa que eu me recordo bastante, né? De chegar lá na casa do Alex, o Alex tá lá, né? E meio que recebendo a gente, né? O Tia Neide também recebendo a gente. Tipo assim, eu conheci o André, por exemplo, o André Luiz, né? Que a gente através do Alex, né? Porque ele morava um pouco mais acima, né? é, E né, Fábio? Acabou que eu conheci o André Garfield e o André Luiz por conta do Alex, né? Porque ele era meio que um hub de gente, né? Tipo, conhecia muita gente. Eu ia usar esse termo, mas eu queria usar a palavra agregador. Para não ficar muito besta, assim, jogar inglês É, do nada na e ainda conversa. Eu e o Fábio estávamos falando antes de começar a gravar sobre os anglicismos. As era, palavras que não adianta, cara. A gente sabe que vem do inglês, mas já incorporou, dançou. Se acostuma que dói menos. essa é. época aí dos Andrés, né? Garfield, André Luiz, né? Tinha o Demétrio, né? E, Ah, e, é o e, Demetrio. e tinha o Suruanda. Demétrio se chamava André? E tinha o Suruanda. Quem era o Suruanda? Não lembra do Suruanda, não? Olha, Não, não lembro. o vizinho ali do que dava medo no Alexa. É uma história longa. Deixa eu falar. Então, deixa eu Não botar. conheço, mas já gostei. Ele parecia um prisioneiro do Metal Slug, só que grande. Não, Ele, gente. ele parecia o prisioneiro do Metal Slug, lembra? Do Thank You. Só que grande. Ai, O gente, que Hakushinga. merda. Ai, rapaz. Eu não lembro do Falando em Suruanda. Hakushinga do Metal Slug, eu me Ah, divertia com a novela Renascer, cara, esse remake lá, porque tinha a prostituta-chefe lá, que era a cafetina das outras meninas, era dona da Casa da Luz Vermelha. E aí uhum. todo volta e meio o pessoal falava, porque é Jacutinga isso, Jacutinga aquilo. E toda vez que alguém falava Jacutinga, eu me lembrava do Metal Slug, porque quando você pega a metralhadora e ele fala, Mastinga, eu nunca entendi, Mastinga, eu entendia, Jacutinga. Cutinga. Ah, ai, gente. É. Ai, ai, ai. Mas
Mas, André, você tem alguma lembrança boa da casa do Alex? Fala aí pra gente. Caramba, cara, porra, é tanta coisa que eu fico até na dúvida por onde começar, cara. Vou começar pelo Alex, né? Acho que é como vocês disseram, é o hub principal dessa história toda. Eu nem lembro exatamente como eu conheci, mas eu sei que, se eu não me engano, foi num fliperama. Eu acho que era ali na perto da São Judas Tadeu, que tinha aquele Karate Champ, Kung Fu Master. Se eu não me engano, foi ali, cara. Eu não tenho certeza, eu tenho que consultar com ele, mas a agenda é complicada hoje em dia, né? Aí, mas Sim. foi o mesmo processo que vocês descreveram aí. Falar por último tem esse problema, né? Você repete a mesma história que outros já repetiram, só que do seu ponto de vista. Então, assim, foi ali o mesmo esquema. Conhecer o Fábio, você, Mauro, o Marcelo e tantos outros que vieram aí, o Nick, o Moisés, e sempre aquelas histórias, porque como o Marcelo falou, né? Você vai ali, chega ali, você quer falar do jogo. Aí tem um cara ali, assim, igual você, né? Cara de aficionado, o cara olhando, que nem pisca. Caraca, maneiro, bota assim a cabeça lá no alto-falante e fica fazendo comentário da música. Eu ia falar disso. A cabeça do alto-falante. Isso é muito Alex, né? Isso é muito Alex. Aí assim, não tem como você não se identificar com um cara desse, porque ele tá fazendo o que você tava com vontade de fazer. Sim. Aí vai, né, e conhece um, conhece outro, daqui a pouco o cara fala do aparelho que ele tem, e não, que não sei o que, da aspiração de cara, que eu queria ver aquele jogo tal, isso, aquilo, outro. Enfim, essa cola que mantém o cara gamer, né, a galera gamer unida, o jogo. Maneira, cara. Tem gente que fala, não sei o que, é interesse em comum, mas não importa, é uma cola, é maneiro, são ótimos momentos, tantas vezes que a gente foi lá na casa de um, na casa de outro, quando vê, você tinha que procurar um lugar para sentar, porque não tinha lugar para sentar na casa do cara, que era no quarto. Gente, na sala, parecia uma colônia de férias, sei lá, tá dando doce, não sei. Era muito divertido, cara, muito divertido. Era muito bom mesmo. E a gente tem uma dificuldade que é isso, né? Por exemplo, na minha casa, não dava pra fazer, por exemplo, o que dava pra fazer na casa do Alex, né? Tipo assim, a gente tinha muitos lugares, muitos colegas, mas poucos lugares dava pra todo mundo encontrar junto. E lá dava, né? Lá a tia Neide, o Alex eram muito de boa com um tanto de gente que entrava ali, entendeu? Então era tipo uma sala de chat que todo mundo podia conversar, né? Era o ponto de encontro mesmo, né? E nisso a gente jogava, a gente trocava, né? Tinha muito dessas coisas, né? Mas uma outra coisa que eu lembrei também, né? É que a gente, até partindo da casa do Alex, né? A gente percorria muito Bangu atrás de arcade, né? De jogos ou de locadoras, né? E eu lembro, né? Tipo assim, o motivo de eu encontrar o Alex foi justamente por conta disso. E vocês lembram de alguma locadora, algum lugar que vocês tiveram que ir muito longe em Bangu para atrás de jogo, né? O que vocês lembram disso daí? Eu posso dizer assim que eu, por exemplo, quando eu ia nas locadoras, né? A famosa Galeria Taiá, que todo mundo conhece, né? Eu alugava muito jogo ali, porque assim, como eu morava, eu acho que da galera eu morava mais próximo era do Mauro, né? Isso. Ali. O Mauro era praticamente um vizinho meu. Então, o Moisés morava um pouco mais longe, o André e o Alex já lá no Rio da Prata, né? Acho que o Marcelo e o Mauro que moravam mais próximo de mim, eu acho. Enfim. Então eu ia lá na Taiá para alugar os jogos, mas de vez em quando eu ia lá no Rio da Prata, né? Ou alugava na Saque Vídeo, alugava na antiga Cometa, lembra da Cometa? Lembro da Cometa. A Cometa. Trabalhei lá. Eu sei. Ah, que legal, André. Se você trabalhou lá, é verdade. Verdade. A Cometa era da Paulo Rola? Isso. Também. Sim. Ela começou aqui no final do Rio da Prata. Depois ela ficou nômade. Foi para Paulo Rola, chegou a ser
e depois ela foi para um outro endereço e depois ela desapareceu. Paulo Pênis. Isso, Paulo Pênis. Paulo O que me Pênis. lembra uma história engraçada de uma locadora, esse nome aí, tá? Depois eu vou falar. Pois é. É. Aí eram os lugares que eu mais alugava jogos, eram esses lugares. E sempre tinha alguém da galera nesses locais, né? Quando não era o Moisés lá aguardando a locadora abrir, né? Pra esconder a ficha do jogo que queria pegar, né? Pra ninguém pegar, né? Aquela. Chapeira. Ah, a Moisés. Ô, Fábio, eu já fiz isso. Eu também. Vai pro todo É inferno! isso, hein? todo Guarda mundo um aqui faz lugarzinho isso. lá pra mim. Uma vez eu falei isso com o André, falei com o André Barra esses dias, que eu fazia isso lá na Taiá com o Mega Man 2, cara. Aquele cartucho japonês de Famicom, né? Escrito Rockman 2, né, cara? Eu falei, porra, essa porra aqui. Eu tava quase comprando esse jogo deles, cara. Era lindo. 60 pinos. 60 pinos, pô. Eu era viciado naquele jogo, cara. Eu toda semana eu tava alugando esse jogo. Esse jogo não parava na mão de ninguém, só ficava só comigo. É muito bom mesmo. Adorava Mega Man 2. Aí, claro, depois apareceram as outras versões, aí eram um pouco mais fáceis de você achar, né? Um pouquinho mais fácil. Mas a Mega Man 2 eu só encontrava lá. Aí é isso. E tinha essa época, né, cara, da Saque Vídeo lá, a galera jogando no Super Nintendo, né, no Mega Drive ali, sentado. Não sei se vocês lembram disso. Ficava do lado ali da parte dos pornô ali, né? Splatman, ficava ali. Aí o pessoal jogando Super Nintendo ali, Tava né? pensando nisso. Pois é, Crianças não essa precisam época, saber. essa época que a gente viveu era muito engraçada, né? Porque era um negócio que era dedicado para criança do lado de um outro negócio que era para adulto, né? Não, é muito doido. Apenas uma cortininha de distância. Pois é. É muito engraçado. Aí nego alugava os pornô e alugava jogo também, de Super Nintendo, de Nintendinho. Na Saque Vídeo. E tinha gente que não devolvia, não. A Saque Vídeo lá ficava muita gente em débito lá com a Saque Vídeo. Saque Vídeo era fogo. Agora virou um hortifruti lá. Puta que É um pariu. hortifruti? É mesmo? Virou. Caraca, gente. Não, que tristeza. E o Vocês bar da aí- Brahma, que vivia lotado na esquina do outro lado da Avenida Rio da Prata, agora virou uma lojinha lá, artigos de 99, coisa e tal, porque o bar mesmo acabou. E vem cá, Pode. ainda existe a peixaria Colbert? Ainda, por incrível que parível. Acho que Caraca, abriu porque até do um lado. Pedro Couve do lado, mas a peixaria continua lá. Puta Que que doido. Bom, Não, eu tô falando isso porque é por causa do bar do lado ali, né? Que tinha Kung Fu Master ali, do lado da peixaria Colbert. Acho que tinha. Eu acho que eu lembro disso, sim. Verdade. Mas Isso era muito bom. Eu lembro muito de ir na casa do André da Vila, do Moisés, e nessas coisas de esses percursos que eu fazia, né? A gente acabava passando por locadoras, né? E é isso, né? A casa do Moisés era longe, 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 e tinha esse negócio, né? De ir lá e não saber exatamente se ele estaria lá. Que você ia lá e não encontrava ninguém, né? Ou às vezes encontrava a mãe dele, né? Então era essa coisa da gente se deslocar nessa época. Era um negócio que não tinha celular, não tinha nada. Então você ia e não sabia se a pessoa ia estar em casa direito, né? Eu lembro de, às vezes, muito ir na casa do Alex e só encontrar a mãe dele. Mas, por exemplo, na casa do Alex, a mãe dele, às vezes, deixava a gente esperando ele. Dizia, não, ele já vai chegar. Aí a gente ficava lá esperando, né? E aí depois ele chegava. Mas... E essa coisa também, né? Lá na Vila Aliança, o André também trabalhou numa locadora durante muito tempo, né? E o pessoal jogava as coisas. Né? Ela dava comida e tudo.
Dona Neide, né? Dava comida e tudo pra gente. Ô, Mauro, Maneiro, né? ô, Mauro, você lembrou do Alex Cerveza? Ele chegava depois? Ainda chegava com o jaleco do Mauá, né? Aí, Isso. eu falei, Alex, como é que foi a aula lá? Não, isso aqui é pra eu pagar passagem. Não, mas era mesmo. Não, boa lembrança, Fábio. Ele chegava com o jaleco do Mauá. E, tipo assim, não era doido, porque quando ele chegava, a gente às vezes passava um tempo lá conversando com ele, depois ia embora pra casa, mas, tipo assim, a gente sempre foi muito bem recebido lá, né? E de lá a gente partia para muitos lugares, né? Que a gente achava legal em Bangu, locadoras novas que o pessoal mencionava, tem uma locadora nova com jogo tal. Tinha gente que ia lá na Tijuca para alugar jogo. Como é que era o nome daquela locadora? Videogame Center. Videogame Center, isso mesmo. Videogame Center. Você chegou aí lá, André? Eu nunca fui. Eu era sócio, eu ia lá, pegava jogo direto e relocava o pessoal aqui em Bangu. Fiz muito dinheiro às custas. É, muito bom, André. Não, doido. Caraca. O mercador não é à toa, né? Muito bom, muito bom. Cara, a primeira vez que eu fui na Videogame Center foi com o André da Vila. Fui com ele lá e eu vi o Nintendo 64 pela primeira vez. Era novidade. Foi lá. Não, doido. Eu nunca fui lá. Eu sempre ouvi muitas histórias, mas nunca cheguei lá. Lá era muito bom, cara. É. Só tinha um problema lá. Uhum. O tempo passava mais rápido. Você entrava, quando via, já estava de noite. É mesmo? Por Rapidinho. quê? Rapidinho. Porque lá era gigante. Não tinha janela. E você ia se distraindo, vendo, falando de jogo. Quando vê, o tempo passou que você nem percebe. Quando vê, já tá tarde para ir embora. Porra, pô, e ela lá na Tijuca, né, cara? É fogo, mano. É longe. Pois é. 2 conduções, pô. Eu lembro que tem um amigo meu, que é o Marquinhos, do Cricri, né? Ele tinha um Game Boy na época. Ele era a única pessoa na época que eu lembro que tinha um Game Boy mesmo. E ele tinha alguns jogos, mas o único lugar que ele conseguia alugar jogos no Rio era lá. Era o único lugar que tinha jogo de Game Boy para poder alugar, né, gente? Então realmente parecia um lugar bem especial mesmo, né? Bom, pessoal, tem alguma pessoa que tipo assim, daquela época que a gente não vê há muito tempo, que vocês gostariam de mencionar? O Kaká. O Fabiano Mari. Fabiano Maria. Fabiano Maria, de vez em quando eu troco ideia com ele. Gente boníssima. Mas eu não gosto muito dele, não. Mas é uma gente boníssima, Fabiano Maria. O Fabiano Maria é maneiro, gente boa, cara. É, muito bom. Tinha o Tchá, como é que é? O Tchatcho que caiu, né? A queda do Tchatcho, né? A história do Tchatcho caindo. Não, o Tchatcho era um maluco grande. Era tipo assim, das pessoas que a gente conhecia, era o cara maior que assim, corporalmente, né? Era um cara grande, muito grande mesmo, né? E tinha o Lobo, Fábio Lobo, né? Tinha o Lobo. Fábio Lobo, que jogava Art of Fight lá na locadora. Fábio Lobo. O Bruno também, né? Que morava ali perto do Fabiano. Isso, Bruno. Não, Bruno eu tenho ele no Facebook, mas faz tempo que eu não converso com ele. Tem o Bruno também. Que uma vez o Bruno fez aquela montagem de Star Trek com a gente, né, André? Que era eu, você, o Clemilson. É o Clemilson. Eu tenho ela aqui, essa montagem aqui, guardada aqui. É, muito boa aquela ali. E o Clemilson também é outra pessoa que eu andava muito com ele, mas, tipo assim, depois que eu vim para Belo Horizonte, a gente acabou não conversando mais, né? Vocês estão tendo contato com o Clemilson? Eu tenho mais ou menos. Ele não mudou muito, sabe? Ele continua passando assim, aí ele fica assim olhando, ele olha na outra direção. Mas ele tá até mais assim, sociável. Recentemente, às vezes eu até falo com ele, mando mensagem para ele, alguma coisa de computador, de peça, algum teste de alguma coisa, aí ele responde. Ele tá respondendo rápido, tá melhor que antes. Né?
O André, que bom, que coisa boa. o André, ele fala de Star Trek ainda? Ele gosta, ele gosta. Uma vez eu e o Alan aqui parado, aquele da Banguense, tava aqui no portão conversando aqui, aí ele passou lá na esquina e eu acho que o Alan chamou, aí falou alguma coisa com ele de um console que ele queria. Aí ele perguntou pra mim, Star Trek aí, quando ainda tava recente, era o Discovery. Aí ele perguntou pra mim, aí eu falei, cara, eu sei que tu vai falar. Tinha anos que ele não falava comigo, eu falei, eu sei que não vai falar, não fala não, aí. Só aceita que dói menos. Eu sei que é uma merda, mas aceita que dói menos, cara. Uhum. Aí ele começou a rir. Falou, pô, cara, tu não gostou também não? Aí pareceu antigamente. Eu falei, não gostei não, aquilo é horrível. Uhum. Aquilo ali não é Star Trek. Esses caras são maneiros, esses caras antigos. É até bom que o cara some, que aí você, às vezes você vê assim, você fala com mau gosto, né? Aquele cara, às vezes que é maneiro, você tá todo dia ele do teu lado, você fala com ele, mas sei lá, às vezes parece que vai enjoando, sei lá, vai ficando sem assunto, não sei. Manter as amizades durante muito tempo é difícil, né? Porque você tem que criar assunto, né? E aí, às vezes, quando a gente reencontra uma pessoa, meio que parou daquele ponto, né? Que você não conversou. Você conversava com ela há muito tempo, né? Então os assuntos acabam se retomando, né? Sei que às vezes o cara só nem encontra o cara de antigamente, aí você fala sobre o passado e o cara te olha assim meio atravessado, como quem diz assim, o cara falar de velharia, esse cara não ainda tá nessa ainda, mas sei lá, é maneiro falar de... Acho que a gente fala das coisas que a gente gosta, né? E se essas coisas estão no passado, a gente tem que falar. Pois é. Né? Ô Fábio, fala aí, o que você queria... Não, é que você tá falando da galera que você perguntou, né? De mais pessoas que a gente lembra da época, né? Então a gente já tinha mencionado o André Garfield, né? Já tinha. Eu não sei se a gente mencionou o Cláudio, né? O Cláudio, o Terry. Isso. E teve várias brigas dele com o Derê, né? Isso, eles chegaram às vias de fato, né? Hein, Alex se encontrou com ele há pouco tempo, acho que foi no shopping em Bangu, o Cláudio Terry. Que legal. O Cláudio Terry, isso. Isso, encontrou há pouco tempo aí. Ele tava sumido. O Garfield tá morando ali no calçadão de Bangu também. É mesmo? Não sabia não. Que legal. Ele mora em cima da de Santini. É mesmo? Não, cara. Legal. Bom saber. Bom saber. E a mãe dele tá morando ali na Rua do Cassino, na Fonseca. Legal. André também é uma pessoa que eu não vejo há muito tempo e sempre tava muito, muito colado com ele, André Garfield, né? Os Andrés, né? Os Andrés. Muitos Andrés na minha vida. Eu lembro muito do Garfield, né, cara? Da época que ele foi um dos primeiros a ter, acho que PlayStation 1, né? Isso. Aí todo mundo babando lá que ele comprou o PlayStation 1, né? Ele demonstrando lá, botando fogo, né? Eu lembro, todo mundo, né? André lembra disso, né, André? Eu lembro. Eu lembro que uma época, antes de eu começar a minha faculdade, eu trabalhei na locadora do André, né? E, tipo assim, quando eu não tava trabalhando, eu sempre tava jogando jogos PlayStation 1 lá da locadora dele. E alguns jogos que hoje eu acho que são muito... que marcaram muito pra mim no PlayStation 1 são justamente dessa época, que é o Rival School, o R-Type Delta, né? Delta. É muito bom. Não, aquele R-Type ali pra mim, não, é muito bom. Mas foi uma época boa, porque foi uma época que eu fiquei meio que de boa, né? Trabalhando ali. E também estava esperando começar a minha faculdade. Então foi muito bom. Eu agradeço ao André Garfield por ter me proporcionado essa oportunidade, sabe? É um negócio que eu lembro até agora. É muito bom, né, cara? Você trabalhar numa loja assim, numa locadora de game, né, cara? É muito interessante. Você tem acesso a muita gente interessante, se você é pago para falar do assunto que você gosta, e você se diverte. Mesmo que você não ganhe muito, mas é uma experiência legal, eu gostei muito. Tanto o tempo que eu trabalhei, quanto o tempo que eu tive loja. Pô, é muito bom. Até hoje eu encontro com gente na rua e fala comigo, fala de jogo.
Pô, uma o aparelho locadora de. comigo, eu nem lembro do cara, e o cara, pô, eu era assim, eu comprei um videogame. Eu fico até sem graça de às vezes falar pro cara, que Aham. assim, o cara que aparelho foi um divisor de água na vida dele. Pra mim, aquele cara que comprou aquele aparelho foi mais um naquele dia ou naquela semana. Aí ia muita gente pra lembrar, então, às vezes eu fico até sem graça, assim, tem gente que eu não lembro o nome, ou etc, né? E eu não quero também de, assim, tratar o cara mal, né? Mas eu também não vou ficar fingindo, né, pô? É, tá certo. Mas é muito jogo legal, cara. Play 1, Super NES, pô, muito boa essa época. Essa época de locadora aí, o André da Vila também trabalhava naquela locadora lá da Vila Aliança, né? Não sei se Isso. vocês iam lá, eu ia lá, né? Aí ele ficava ali, né? Ele chegava, pô, André, falava, André, bota aí um tempo aí que eu vou jogar. Ele botava lá, ficava lá jogando, aí ficava lá conversando com ele, né? Jogando, O jogo de André Super era, o André era muito trabalhador, né? Ele fazia isso e ainda tinha a atividade que ele cortava cabelo do pessoal, né? Ah, é E verdade, ele cortava É verdade, ele cortava cor- cabelo, é. cortava cabelo. E é isso, né? Ele era uma pessoa. Tipo assim. É o Vitor, você tocava cabelo com ele. Quem? O Vitor, irmão do Thiago, lá do Taquaral, lá em Ah, cima. o Vitor Ele cortava cabelo com tocava ele. direto Isso. lá com ele. O Isso. Vitor cortava, é. Eu lembro do Vitor. E eu acho também que a casa do André era um outro lugar que a gente podia se encontrar com bastante gente, sabe? Sim, eu acho Né? que Sim, eu acho que depois do Alex a Peixe era a casa Polônia era gente do André. hein? A Polônia era muito boa, ela. Sim. Filha do André, né? A Polônia. Isso, Ah, É porque com a gente, É, a sua mãe e seu pai não deixavam entrar todo mundo na sua casa. Aí você tinha que botar pra dentro um ou dois que o seu pai ou sua mãe, assim, simpatizava parcialmente. E isso. você não podia botar. E era todo tipo de gente. E lá na Dona Neide sempre foi também super, assim, gente boa, hospitaleira, ela não esquentava a cabeça. E a Polônia era o mesmo esquema. Ela chegava ali, ela olhava, ela falava, ela conversava, ela simpatizava. Era tipo a mãe do Silvio, que também é super gente boa. É isso. O Silvio também era outro ponto que. O Silvio acontecia menos, né? Porque era muito de vez em quando. Mas eram esses três lugares, né? A casa do Alex, a casa do André e a casa do Silvio, né? A casa da avó do Silvio, né? Não era a avó do Silvio, Fábio? era a Que, avó do Silvio. que recebia a gente? Então, não, era bom mesmo. Eu acho que, tipo assim, na época eu jogava muito jogo de luta por conta do meu irmão, né? A gente sempre comprava, sempre meu pai comprava os consoles, era para mim e meu irmão dividir, né? Então a gente sempre tava jogando jogos que a gente conseguia jogar de dois. Mas um jogo que eu gostaria de contar uma história aqui, que eu acho que é um jogo que eu ainda acho muito, muito, muito bom, é o Nightshade, né? Eu lembro que na época quem jogava esse jogo era o Dragão, né? E o Dragão ele meio que apresentou o jogo pra gente, né? E eu fiquei muito maravilhado com o Nightshade pelo fato dele ser um RPG e tudo mais, mas o fato de você, quando você chega na hora quando você morre, né? Ele tem um continue que é tipo um puzzle que você tem que desvendar para você poder dar o continue. O continue não era simplesmente você apertar o botão de start e já dava o continue, né? Você tinha que desvendar a maneira como você tinha que fazer o continue para você continuar no jogo. E tinham vários continues diferentes, né? Quando você morria uma vez era um continue, quando você morria já a segunda vez era um outro puzzle, né? Então acho que tinha uns 3 ou 4 puzzles até o game over final, né? Porque o último não tinha nada na tela, não tinha como você, pelo menos eu não consegui desvendar a última tela de game de continue, né? Mas eu achava um jogo muito bem humorado, né? Um jogo cheio de segredos, né? E esse é um momento que eu achei bem bacana, porque o Dragão meio que apresentou esse jogo pra gente, né? Ele jogava muitos jogos diferentes. E o Nightshade é um jogo que me marcou bastante desde aquela época, né? Ô, Mauro, você falou do Nightshade, vi até a musiquinha do jogo aqui na minha cabeça. Pois E é. eu, e,
E eu gostei desse jogo pra caramba justamente por causa de você. Foi você que me apresentou. Eu lembro muito bem das telas de continue, do ratinho, né? Da parte do ratinho, que seria o do ratinho ratinho. visual. Pô, cara, era muito bacana. As piadas que tinha Lampshade, né? Não. Lampshade. Era o Sultec, né? Você enfrentava o Sultec, cara. Era muito bom. Isso. Esse jogo, eu acho esse jogo muito à frente da época, né? E ele era da Ultra Games, que é a mesma empresa que fazia os Giros, né? Isso. Era uma subsidiária da Konami, né? Porque a Konami, naquela época do Nintendo 8-bit, a Nintendo ela proibia as empresas de fazerem mais de tantos jogos por ano. Então como é que a Konami resolveu isso? Ela criou uma empresa que não tinha o nome de Konami, era uma subsidiária, ela podia fazer mais jogos por conta disso, né? Se não me engano, ela fazia skate, acho que era Skate or Die, fazia vários jogos. Tô tentando lembrar aqui. Mas é isso, né? Tinha essa coisa, né? Por exemplo, essa coisa do ratinho que você falou, você tinha que no jogo, antes de você morrer, você tinha que pegar acho que um queijo ou uma comida, e você só conseguia fazer o ratinho te ajudar nesse puzzle se no jogo você já tinha pegado a comida. Se você chegasse se você tivesse morrido sem pegar a comida, não tinha jeito de você poder chamar o ratinho, entendeu? Então o jogo tinha várias coisinhas que eram muito. E o Nightshade, ele é muito um jogo que olha para os jogos de computadores, sabe? Aqueles jogos da LucasArts, jogos vamos assim, eu esqueci o gênero agora. Mas ela olha isso e traz um jogo para Nintendo, né? E tinha muito poucos jogos para Nintendo que tinham essa estrutura, né? De você poder usar tipo um mouse na tela, né? Você ter um cursor na tela e ter as coisas, o tanto de comando que o Nightshade tinha, né? Ou seja, para Nintendo era jogo. Pois é, agora eu lembrei o gênero, Adventures. Isso, Adventures que existiam para computador, né? Ele acaba olhando muito para esses jogos, né? E ele traz uma experiência para Nintendo 8-bit, né? E é bem interessante. Marcelo, você voltou, né, Marcelo? Voltou. A janta tava uma delícia. Ele pegou o teletransporte ali, foi ali e voltou já. Pois é. Ô Mauro, eu tô fazendo aqui, eu tô olhando até na Wikipedia aqui sobre o Nightshade, né? Ele era um jogo de ação e aventura. Ele é de 1992. As garras era The Claws of Sultec, né? Isso, da Beam Software e Ultra Games, né? Isso, Ultra Game. E esse jogo, eu não sabia não. Ele depois foi relançado pro Nintendo Switch, né? Em 2020. Ele tem uma versão no GOG. Se você, por exemplo, se for na loja do GOG, você consegue comprar o jogo. Ah, maneiro. Consegue comprar o jogo digital, né? E é isso, né? Ele é um jogo que tá no Nintendo 8-bit. Eu não sabia que ele tava no Nintendo Switch, não. Legal, bom saber, né? Tá, eu tô lendo por aqui, né? Pelo Wikipedia, né? É isso. Mas André, você tem algum jogo na época que você jogava muito, que você gostaria de destacar? Que na época era uma coisa que te chamou bastante atenção, que você tem alguma história? Pô, eu tenho que me resumir a fazer tipo uma lista assim dos 3, 4, porque se eu falar tudo que me impressionou na época, eu vou ficar aqui, sei lá, até durante muito tempo falando, vai acabar a bateria, vai acabar a internet. Cara, é muita coisa que era novo, era molequinho ainda que nem saía de perto de casa, tinha que ir perto de casa. Cara, T-Champ, aquele de 2 alavancas. Cara, eu adorava aquele. Tinha um barzinho aqui perto aqui de uma velha que tá. É uma velha que já era velha na época e até hoje ainda tá viva. Dona. Cara, ali teve Polaris, teve teve aquela máquina do He-Man, que eu não sei como é que eu conseguia gostar daquele troço. Pô, depois teve 43, Ghost in Goblins, Galaga, Rádio X. Como era a máquina do He-Man? Tem até pra Atari esse jogo, é que você joga. O He-Man vai na Patrulha do Vento
e o esqueleto fica correndo de um lado pro outro ali embaixo, e a Patrulha do Vento joga uma mina que faz um barulho de um tipo um peido, Não, assim, um eu conheço esse jogo. Eu pensava que você estava falando de algum jogo que você estava apelidando de jogo do He-Man. Eu não achei que era Não, esse. era esse. E assim, aqueles outros mais modernos, mais contemporâneos, né? Uma Tartaruga Ninja, até um Capitão Comando simplesinho também era muito bom, cara. Aham. O Street Fighter, claro, não pode ter um podcast sem falar de Street Fighter, né? E Hadouken. tanta coisa, game em casa, caraca, tanto jogo de Nintendo 8-bit, pô, Ultimate Stuntman, até me falta palavra, muita coisa boa. Tetris Battle Gaiden, pô, Mega Man, Aí. igual o amigo Fábio, também 2 era show de bola. Eu acho que era o que eu mais gostava de todos eles, dos antigos. E era muita coisa. Porque assim, a gente pegava muito jogo, a gente andava Bangu todo, na casa de muita gente, trocando, comprando, vendendo fita. Então, era muita coisa. Todo dia tinha um jogo diferente para jogar, cara. Realmente foi uma época bem complicada. Eu não sei como é que eu ainda tô vivo até hoje, de tanto que eu joguei. Ainda tenho mãos ainda que funcionam. É muito jogo, cara. Muita coisa boa. Videogame é um hobby caro, mas é um hobby maneiro. Com certeza. Eu lembro de você jogando Battle Gaiden. Sempre quando eu volto a jogar o Battle Gaiden, por algum motivo, eu lembro de você. E você jogava com a abóbora, né? Eu jogava com todo mundo, mas o que eu mais gostava era o Abóbora, o Ninja e o Dragão. Eu jogava com os anõezinhos, né? Lembra? Os anões. Blim, 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 blim. Isso mesmo. Eu lembro disso. Sempre perdia, mas sempre tava jogando com os anõezinhos. Ah, não. Deixa se divertir. Ninja Gaiden. Porra. O André, ninguém ganhava o André, não, cara. O André era muito viciado nesse jogo. O André era muito acima da média, né? Tinha campeonato, fazia campeonato desse jogo aí no Alex, só quem ganhava era o André, cara. Não, e Mas qual é? Vila, Garfield. André é quase metade não, eu tava lá. Pois são muitos Andrés. Dá pra fazer um podcast só de Andrés. Fábio. André Golk. E ainda teve nessa época do Battle Gaiden, lembra? Meu irmão tava indo comigo, ele jogava bem pra caramba, e eu ainda tinha uma menina na época que tava saindo, eu ensinei ela a jogar Tetris, e ela rodou lá na casa do Alex. Ganhou todo mundo lá. Todo mundo? Não, doido, muito bom. Tá aí, né? Um campeonato de Tetris Battle Gaiden. Campeonato de Andrés Tetris Battle Gaiden. Eu vou voltar a jogar esse jogo, boa ideia. Ó, Tetris e Rock'n'Roll Nintendo, é muito bom, cara. O Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing. O jogo que é tipo Caverna do Dragão, né? Fez um maior sucesso no Brasil e lá fora o pessoal até tem dificuldade de lembrar que esse jogo existiu. Agora, a versão MSU dele é bem interessante, hein? Alguém chegou a jogar aí? MSU? Do Rock'n'Roll Racing? MSU? De computador? É o popularmente chamado Super Nintendo CD. Não cheguei a ver, não. Cara, André, Super Nintendo CD é um delírio aqui no Brasil. Pouca gente sequer cogita que isso existiu. É que nem Double Dragon de Atari, cara. Muita gente acha que a pessoa tá mentindo. O Double Dragon de Atari é maneiro. Até a hora de jogar, né? Um botão só, né? Ah, sim. E pra piorar, os 2 primeiros bonecos que vem pra você enfrentar, eles são clones do teu, pra economizar memória. E eles batem pra caramba. E você apanha menos dos abobos do que dele. Catatal, né? Catatal.
Esse é o tipo de jogo que você abre pra ver como é que é. Ah, ok, já sei como é que é. E depois você esquece, né? Ai, ai. Verdade, é verdade. Rapaz, Tem passado eu, muito por isso aí, cara. Muito jogo que eu não eu, conhecia, eu jogo ali, jogo 5 minutos e paro. O falando em jogo engraçado. que eu não conhecia, eu preciso abrir um parêntese aqui. Uhum. Há anos e anos eu ouço o Fábio falar desse tal jogo do Nightshade. Finalmente eu botei aqui no YouTube pra ver. Eu tô impressionado. Eu não sabia que tinha esse jogo pro Nintendinho, cara. É Eu tô maneiro. pasmo aqui. Ele não parece um adventure de computador, Marcelo? Isso é um Tipo, adventure de computador com lampejos de jogo de luta. E ainda tem uma vinheta antes de cada luta. tem. O... E assim, pô, me lembrou o Indiana Jones The Fate of Atlantis, né? Que você É. tem a opção lá de enfrentar um cara, um campeão alemão de boxe. Só que a alternativa mais correta é, se você não se garante na mão, é você jogar aquela pedra redonda do primeiro filme em cima dele. É, pois Mas é. se você for encarar ele na mão, aparece um medidor igualzinho a esse aqui, que parece Príncipe da Pérsia, essas setinhas coloridas. Aham. Não, Eu. Príncipe da Uhum. Pérsia não, desculpa, Karateka. Príncipe da Pérsia eram garrafinhas. O. Uhum. Pô, eu tô surpreso. Eu não imaginava que tinha esse jogo para esse tipo de jogo para Nintendinho. Eu joguei Qual muito. era o tamanho da memória desse cartucho? Deixa eu ver aqui pra você. Só um minutinho, deixa eu entrar aqui no blog. Ah, tem muito tesouro no Nintendo 8-bit, cara. Tem muito Pois é. tesouro. Tem. Sim, mas poxa, você precisa me dar um desconto. Eu não esperava algo assim. Ele tem um negócio, Marcelo, que é o seguinte: Ah, ele é um jogo que não tem password, então você tem que jogar de uma vez só. E eu acho que a maior dificuldade dele é essa, né? De você pegar o jogo do início ao fim de uma vez só. Mas ele tem um negócio de porcentagem, né? Também. Você pode virar o jogo não achando todas as coisas. E ele tem uma questão de popularidade que é o seguinte: se você faz coisas no jogo para ter popularidade, as pessoas te tratam melhor na cidade. Né? Por É, exemplo, é que nem o Fábio falou do Lampshade, a piada do Lampshade, né? O Lampshade, as pessoas te chamam na cidade de Lampshade quando elas não te conhecem direito, né? E, e depois que elas passam a você ter popularidade, elas te chamam pelo nome certo. Pô, finalmente cheguei no tal do incêndio. Tudo que o Fábio me explicou desse jogo se resume a esse incêndio aqui. A tela troca a escala, né? É bem É por causa interessante. disso que eu pensei que era jogo de plataforma e não esse RPG aqui. Ele é o- alterna, né? a parte do É. prédiozinho, né? Pegando fogo, legal. Aí você tem que pular, né? Salvar a pessoa que tá lá no incêndio. Pô, é Rapaz, se mó barato. botasse duas pistolas pra ele usar, isso aqui facinho seria o jogo do Sombra. É. Ai, ai. Pô, É. um jogo que eu queria mencionar, a gente falando de Aham, Nightshade, ô Mauro. aham. A gente falou do Fabiano Maria, cara. Eu acho que foi ele que me apresentou esse jogo. Foi o Uhum. Chacho. Eu não Sim. sei, foi um dos dois. Que era o flashback do Super Nintendo. Não sei se vocês jogaram. Ah, não cheguei a jogar, não. Cara, Conheci, mas não joguei. você chegou a jogar? Ele foi o meu primeiro. Além dele, era o Out of the World e tinha Uhum. o flashback, né? O Ele flashback tinha pra Mega Drive É, também, né? tinha. É porque principalmente. eu tô mencionando esses três, Aham, porque eu falei tanto brincando aqui com o Marcelo, quando o Marcelo estava ausente, cyberpunk, essas coisas, que eu aham. gosto muito essa coisa cyberpunk do Blade Runner, né? Uhum. E são jogos que tem esse clima cyberpunk, né? E o Flashback é um deles, Ah, aham, o- entendeu? O outro que eu mencionei, o Out of the World, né? aham. E o Shadowrun. E o Ah, Shadowrun, o aham. interessante é que ele lê. Você falou do Nightshade, Mauro. Uhum. Ele é um RPG, né? Visto assim.
meio de cima, meio de lado, né? Eu não sei como é que fala aquela visão assim meio Visão lateral, né? É. E Uhum. cara, é Isométrico. muito isométrica, isso Isométrica é aí. aquela que a Sim. tela fica na diagonal. É isométrica, acho que é isso mesmo, isométrica. E cara, eu fiquei encantado com aquele jogo, cara. É muito diálogo. Aham. É um RPG, assim, a trilha sonora é muito boa, ela é contagiante, sabe? Ela fica na cabeça. Ele é um jogo da Data East, né? E a Ah, Data East, eu não lembro da Data East fazendo jogos assim de RPG nesse estilo cyberpunk, não, porque ela fazia muito jogo de porradaria, assim, né? Tipo Ninja uhum. Gaiden, né? Aqueles jogos que você já conhece, o Robocop, né? De tiro lá, que tu vai andando do arcade e tal. Mas Sim. o Shadowrun foi uma surpresa. Eu falei, cara, que jogo bom, cara. Um jogo gostoso de se jogar, sabe? Tem uma história boa. É um jogo que, assim, se vocês puderem jogar um dia, né? Ele é de Super Nintendo esse jogo, tá? É. E eu acho que. Eu não sei se foi o Tchatcho ou foi o Fabiano Maria, agora não lembro, acho que foi o Tchatcho. Ele falava tanto nesse jogo, eu falei, porra, vou pegar esse jogo pra jogar. Cara, o jogo é Se eu bom. não me engano, tem pra Sega CD também ele. Ah, sim. Tem, Sim, sim, tem, verdade. tem sim, tem. Mas eu acho que a versão, Marcelo, do Sega CD é um pouco diferente do Super Nintendo. Agora, ao contrário do Flashback, é o mesmo jogo. Só que o do Flashback tem uma coisa interessante. Tem cenas meio que de filme, né? Que o Aham. Sega CD você podia botar isso. Tem cenas meio que de filme ali que eles fizeram para a época, aquelas cenas, né? E tem música no jogo. Coisa que no Super Nintendo, no Mega Drive não tinha, e nem no PC. Uhum. E eu joguei esse jogo no PC na casa do Silvio, o flashback Hum. do PC. Eu não tinha jogado do PC ainda, né? Mas a versão do Sega CD, se eu não me engano, é a única que tem trilha sonora, que tem música. É um jogo excelente também. Excelente cyberpunk. Né? Só abrir Mas um parêntese aqui. Eu acho muito engraçado quando vocês mencionam o Antônio Maria. Eu lembro de uma novela que passava Fabiano. antigamente na TV Manchete. Fabiano. É, Fabiano Maria. quando vocês falam do Fabiano Maria, ele tinha uma novela na Manchete chamada Antônio Maria. Aí o meu pai contava que em Portugal tinha os dois nomes, Antônio Maria e Maria Antônio. Pô, é muito esquisita a mulher com o nome de Antônio. Não, com É. Antônio no nome. Maria Antônio. É, É, deve ser uma coisa que eles estão mais aí, acostumados, né? aí a novela da Manchete era Antônio Maria. E sempre passava antes da Tamanho Família, que era a versão deles da Grande Família. Mas, o Marcelo, você mencionou o Fabiano, né? Eu lembro que É. na época ele era a única pessoa em Bangu que tinha o The Legend of Zelda Link to the Past, né? E cara, Ah, cara, eu mal lembro dele. Se ele passar por mim na rua gritando meu nome, eu ainda corro o risco de não reconhecer. eu acho que você não ia muito à casa dele, né? Eu, É. Fábio, talvez a gente fosse mais na casa do Fabiano, né? Porque ele tinha muitos jogos bons, né? Tinha Star Fox, tinha o The Legend of Zelda, né? ele tinha. É a única pessoa que tinha Earthbound, cara. E o Earthbound. E detalhe, eu ainda comi esfirra lá do que o pai dele fazia, né? O pai dele é É, árabe. o pai dele é árabe. Era bom, era bom. O pai dele montou Muito um bom. restaurante em casa um tempo. Só tinha É, coisa boa lá. só Era tinha bom, coisa era boa. bom, era bom. O André que entende Pô, aí. O André, que é o cara do salgado que ele entende, era bom, né, André? Salgado do pai do Pô, era Fabiano, muito né? bom. O salgado árabe dele é bonzão. Ué. É, Ele montou a loja naquela parte, naquela estrutura que tinha no início do quintal, que eles chamavam de, isso. depois o Fabiano bateu de castelo. Era ali. Ah, Eu me sentia nas Arábia ali. ali era bom. O pai dele era simpático, sempre muito legal com a gente, né? A mãe dele escuta, Sim, também. quando vocês agradável. comiam na casa do pai do Antônio Maria lá, esses pratos árabes, vocês arrotavam? Porque os Cara, árabes Eu arrotavam acho. forma de elogiar a comida. é, Bom, ele Isso nunca por falta de comentou educação mesmo. nada. é,
Rapaz, eu ainda tô impressionado com esse jogo do Nightshade, cara. Assim, ele tem uma vibe meio de quadrinho, mas tem uns personagens aqui que parece que não é nem quadrinho, parece que saiu daqueles mangá de comédia, cabeçudo, grandão, com as perninhas. Ele é bem caricato. Ele é bem caricato. Ô Marcelo, eu cheguei no final desse jogo na época, lá no meu Nintendo 8-bit. Joga e você vai ter muita surpresa, tem muita piada, ele é um jogo bem divertido. Não faz piada de coito com ele, pô, coitado. Eles são foda, caralho. Você não chama a gente aqui pela cor dos nossos olhos, né? A gente tem que fazer Não. uma gracinha. Tem que fazer uma gracinha. Marcelo, ó, esse podcast sem você, ele fica muito chato. Ah, que lindo. Ó, você não está vendo, mas estou fazendo um coraçãozinho agora, ó. Tá certo. Ô, Fábio, nas coisas. Fala. Você chegou a jogar aquele parecido, Cowboys de Mumesa? Já. É maneiro, né? Esse jogo é muito bacana, cara. Ele é bem desenhado. É da Konami também. É aquele esquema de 4 controles, né? Só que ele era raríssimo de você achar em arcade. Eu vi, se eu não me engano, uma vez em Madureira. Perto do Madureira lá dos cinemas, né? Tinha um arcade lá que tinha, cara. Isso aí, Cowboys, né? Boys of Mumesa, né? Cara, eu nunca. era muito... Eu só vi depois aqui com aquele. Eu achei maneiro, porque olhando assim, eu fiquei até de jogar, eu fiquei até de falar com o Léo, que o Léo às vezes vem aqui, o Marcelo, vai a gente tirar uma hora pra gente jogar. Aliás, ele tá querendo vir no domingo, hein? Se liga aí. De repente o Cowboy pode ser uma, hein? Uhum. E tem o desenho, você já viu o desenho? Tem o desenho eu conheci primeiro. Esse jogo aí eu achei ele maneiro, eu fiquei vendo ele aqui no sistema aqui, coloquei, joguei um pouco assim, falei, cara, ele é maneiro. E assim, me chama a atenção isso aí, né? A similaridade que ele tem com o Sunset Riders, né? Parece que a empresa... A Konami também? Mais do mesmo, né? Parece que a empresa fez mais do mesmo só pra, assim, dizer que era outro jogo. E aproveitar o hype, né? Na época que a Konami era maneira, ela fez um monte desses jogos de luta pra fliperama. Tem um, por exemplo, que é a continuação espiritual do Altered Beast. Só que, além de um cara que vira lobisomem, tem um cara que vira urso, ou outra... Assim, dos 4 caras que tem pra jogar, cada um vira uma besta diferente. Mas qual é o nome do jogo? Eu vou ficar devendo. Me dá um Qual minutinho que eu... arcade. É que você falando assim lembrou até o Altered Beast, né? É um beat'em up? É um lembrou até o beat'em up. Altered... Mas Marcelo, mas ele... do X-Men. Hein, Marcelo? Ele é aquelas máquinas que você via assim em rua, assim, em bar, ou é aquelas máquinas diferenciadas de shopping? Máquinas de 4 controles, quase sempre shopping. Porque aí pode ser outra jogos que eu só conheci quando virou emulador, cara. Porque na minha frente eu nunca vi. Force? Cara, esse mesmo. Metamorphic Force. Isso, tem uma lagarta aqui. Tinha esse jogo. Lagarto. Aquele bicho que todo mundo erra o nome, fala largarto. É que nem aquela dança. É que nem aquela dança, aquela dança italiana, a mortandela. Vocês falando esses jogos aí de criaturas, o cara de bestas, me lembrou também do. Vocês lembram do Mutant Fight, cara? Lembro. Não, desse eu não lembro. Era um jogo da Data West. Isso. Tá, continue, Fábio. Não, fala, Marcelo. Esse jogo é maravilhoso. Isso. É um jogo da Data West. Que é lá no campeonato lá do Gladiadores, você podia jogar com um gladiador, uma amazona, um minotauro, o Hércules, que era um barbudo, ou cara de barba branca, e tinha um movimento chamado Super Troll.
E quando você agarrava o sujeito, aí dava 2 toques para cima, ele dava um especial. Quase sempre era jogar o cara no alto e cair de algum jeito bem dolorido com ele. Uns giravam, outros caíam por cima. A única exceção era a Hydra. E ela não jogava o cara para cima. Cada uma das cabeças, das 5 cabeças dela. Não, das 4 cabeças dela. Cada uma agarrava um membro do sujeito que não conseguia se soltar. E a 5ª cabeça ficava lá, tirando onda. Isso, O... Marcelo. A Hydra é a namorada do Tiamat, né? É. É tipo isso. O último não era. O último chefe não era a Hydra, não era quem? Eu não lembro quem era o último chefe. Não, tinha um sacerdote ou coisa parecida que assumia a nossa forma. Ou não, tô falando besteira. Deixa eu ver aqui. A Hydra era um dos chefes, subchefes, né? Isso eu lembro. Era um dos subchefes. Eu não lembro quem era o último. Mas enfim. A Ô, Hydra Mauro. era. Ô, Mauro, se Sim, você pode puder, falar. você puder, você joga Ah. esse jogo no emulador. Mas joga no emulador de MAN. É o emulador de MAN. Porque esse jogo acho que chegou a sair pra console sim, mas joga no Uhum. MAN. Joga no O MAN. Doppelganger Mutant é Fight. que. É, Mutant É. Fighter. Joga, maneiro, maneiro. Tá. É um Depois eu Westerly, é um jogo tipo Westerly, como o Marcelo definiu, né? Uhum. Ele lembra aquele estilo Deathmatch lá do Old Heroes, né? Tem várias sim. armadilhas na arena. E são criaturas, né? Que você enfrenta, né? Essas criaturas que o Marcelo falou. E, cara, É. e tem esse Super Troll, esse especial. É legal, cara. É bacana o jogo. Mutant Fight? Deixa eu ver aqui no YouTube. Mutant Mutant Fighter. Fight. Da Data West. Bem, Isso. só um minuto aqui. Dos jogadores que tinham no elenco era o Lutador, a Amazona, o Hércules, o Lobisomem, o Minotauro, o Golem, a Hidra, Dragão, a Besta, o e aí dos chefes já tinha o Doppelganger, que ele imita você, o Demônio, que é um bicho grandão com a cara de pássaro, mas que aquele tipo musculoso e com asas de morcego. E o Arquimago, que era o último. Esse ele se garantia jogando bola de fogo em você e tudo mais. Isso mesmo. Cara, esse jogo eu achava esse jogo mal barato, cara. Esse jogo no arcade, cara, assim. Era diferenciado, né? Não era um jogo. Era um jogo. Mas era diferenciado demais pro próprio bem dele. O pessoal normalmente largava essa máquina vazia. Pô, eu era dos únicos que, pelo menos, eu jogava. Eu economizava umas fichas pra jogar esse jogo, cara. Pelo menos 2, 3 fichas eu jogava nele. E eu E gostava é uma Vai ter, daquelas máquinas que ensina como é que você joga. Ela, na demonstração, mostrava lá nos controles como é que você fazia o Super Troll, o Super Arremesso. Eu gostava de jogar muito com o Werewolf, né? Adorava jogar com ele, cara. O Werewolf é um nome muito engraçado, né? Dá a impressão de que você perdeu o bicho. O Werewolf está. O eu botei. Onde ele tá? Desculpa, quando a gente aprende muito inglês, fica besta e aí pensa que todo mundo vai entender a piada. Foi mal. Não, eu entendi. Fica tranquilo. Mas isso, eu agradeço, mas isso não torna a piada merda melhor, não. gente. Essa foi bem A ruim. gente não ri da piada, mas contando, cara. Contar é importante também. Pois é. Quem te contou isso? Essa piada é tão duvidosa quanto a carreira de lutador do Steven Seagal. Agora todo mundo grava vídeo dizendo: eu sempre sabia que ele era uma farsa. Agora, né, que virou meme de internet. Na época todo mundo levava ele a sério. Falava até que o Van Damme, ele e o Van Damme não gravam juntos, porque depois da única festa que eles se encontraram, um querendo tirar onda com o outro, cada um prometeu que ia matar o outro sujeito. Quem é o Van Damme? Steven Seagal? Sabia que o Steven Seagal, ele por contrato, ele exige que ninguém derrote ele nos filmes? Nenhum ser humano pode matar ele? Não, gente. Nos 2 únicos filmes dele que eu vi ele morrer,
Um foi quando eles erraram lá na hora de conectar no avião do presidente que foi sequestrado e a cabeça dele foi decepada pela escotilha, para o mocinho do filme poder entrar no avião. E no outro foi no filme do Machete, que ele era o vilão, aí ele para a briga antes do último golpe e fala: não admito que você me mate. Aí ele pega uma espada e faz um harakiri. Ele mesmo. Ai, gente. Se ele brigar com o Van Damme é bom, é só botar pra gravar e já tem o filme pronto. Marcelo, é por isso que eu nunca fui muito fã. É por isso que eu nunca fui muito fã do Steven Seagal, porque eu falava, esse cara não apanha, cara. Todos os filmes o cara só bate, Todo mundo Ele é se o ferra. Steve Invencível. Ele se acha invencível. Pior, ele é parecido, Invencível. hein, Fábio? Todo filme dele é parecido. Ele vai andando assim como se ele fosse o cara, ele conhece todo mundo tem medo dele, respeita. Todo mundo que vem pra bater, levanta a mão, ele faz assim pro lado, o cara cai sozinho. É como se visse o mesmo filme várias vezes. E quase sempre tem alguma coisa a ver com a máfia. Ou ele foi criado na máfia, tem amigo na máfia, tem irmão na máfia, namora uma mulher na máfia. Os primeiros filmes dele eu tinha uma dificuldade danada pra saber qual era qual, porque tudo parecia cópia do Nico acima da lei. Gente. Aí veio Força em Alerta e quebrou a corrente. Esse tem navio. Que ele é o cozinheiro. O cozinheiro brabo. E aí vamos fazer um bolo com uma stripper. Ele casca grossa. Vamos fazer um bolo lá pra festa de aniversário do comandante, que é o primeiro a morrer, aliás. E aí tem a stripper dentro do bolo lá, sai esperando a hora de sair, o pessoal tá demorando e coisa e tal. E quando chega lá o Steven Seagal lá sorrateiramente com a metralhadora, ela, opa, tem alguém, já é minha deixa. Aí pronto, ela começa a sair seminua do bolo lá. E aí tem que passar o resto do filme com a jaqueta do Steven Seagal, porque vira a cota feminina no filme. A personagem Agora, que obrigatoriamente vai ser a par romântico do mocinho. Mas ao contrário, você está falando agora do Van Damme. Engraçado que hoje mesmo eu estava vendo, além do famoso Grande Dragão Branco, que era ele e o final era o Bolo Yang, o Chong Li, né? Chong Li. Bolo Né? Yang. O Bolo Era Yang. É muito engraçado esse nome, me lembra doce. Maria, o bolo. Tem um filme, não sei se vocês lembram desse filme, que tem ele também. Tem o Bolo Yang e tem o Van Damme. E o Bolo Yang, ele parece Double Dragon, ele pega lá o barril, né, e taca no Van Damme. Parece o Abobo, né? Não sei se vocês lembram disso. Tem essa cena. Esse eu faltei nesse dia. Eu vou Eu buscar esqueci aqui, de copiar o dever de casa. eu vou mandar lá no grupo lá do WhatsApp. Lá. Tem sim, tem esse filme. Que uma hora ele grita, né? O Bolo Yang dá aquele grito assim. Só que mal ele acaba de gritar, o Van Damme dá aquele chute, o tac-tac-turug na cara dele, assim, né? Aí ele vai e pega ele apela, né? Ele vai lá pra pegar o barril, né? Igual a bobo, né? Esses filmes que o pessoal tem que gravar entre um sucesso e outro para garantir a grana da cerveja é fogo. Um dos personagens de Mugen que eu tô fazendo, e ainda não acabei, é aquele esquema, né? De cada personagem tem duas ou mais formas diferentes de entrar na luta, né? Mas aí esse eu parei numa só, porque a piada tava muito maneira. A ideia era ele destruir as cópias de Robocop que ele acha inferiores. E aí o nosso personagem é o próximo. Mas antes disso, aí eu comecei, vai detonar todas as versões pirata de Robocop do Camelô. E aí, pronto, aí passou os bonecos da Shopee, e pá, na época que nem tinha Shopee. Aquele Jaspion da Glazilite, lembra do Jaspion da Glazilite? E só a cabeça era o Jaspion, o corpo era do Robocop pintado com a armadura do Jaspion por cima. Caraca. E aí eu comecei a peregrinar alguns filmes, né, naquelas listas de filme que se baseia no Robocop. Nossa, vi cada trecheira. Aí foi praticamente um curso intensivo de filme pobre, de filme
Aqueles raspa do tacho da locadora. E aí que eu conheci o tal do Bill Blanks, o tal que dizem que o DJ do Super Street Fighter é baseado. Negão kickboxer lá, que quase sempre faz papel de vilão. Mas num filme lá que, pra variar, ele tava fazendo o papel de brabo, de se você piscar, eu sou vilão do filme. E tinha um cara lá que eu podia jurar que era o Bolo Young junto. Aí você pensa, cara, esse filme tinha tudo pra ser maneiro. Por que eu nunca ouvi falar dessa merda de tão ruim que ele foi? O André mencionou aqui que a gente não falou muito das locadoras. Mas isso o André falou. O André falou há meia hora atrás. Minha favorita era a locadora do André. A gente jogava por tempo. Próximo. André, Jogava desculpa, tudo, hein? Como é bom ser amigo do dono. Eu só fui ver agora, André, essa sua mensagem. A gente é ruim de propaganda, hein? É por isso que a gente não pega o patrocínio da Coca-Cola. Não é querer puxar saco, não, mas é verdade. Uma das locadoras que eu mais gostava de jogar era a do André mesmo. Era a sua locadora, André. Era muito bom. Muito boa mesmo. É muito bom jogar lá. Tinha uma pegada legal, né? E detalhe, aí de sobra, depois que todo mundo ia embora, ainda ficava jogando Tetris bater guide com ele aí. Ficava jogando com ele. Tomando a coça. Ou então o Batorena Toshiden, que teve uma época que virou vício lá. Os molequinhos só botavam Batorena Toshiden e ainda botava o boneco lá que pensava que era Michael Jackson de secreto. Tinha o Michael Jackson no jogo? Tinha um lá que parecia uma imitação de Michael Jackson. Ele se vestia todo de branco, aquele chapeuzinho dele do Moonwalker. Eu podia jurar que tinha até algum movimento que ele andava pra trás, mas agora a memória tá me traindo. Eu acho que o boneco era Ten Count. É um cara de roupa branca e andava tudo chapeuzinho, fazendo coisa. Era um Michael Jackson genérico, né? Generic Jackson. Janet Jackson. É legal também que eu vou jogar RPG, né? Final Fantasy VII, Wild Arms, Castlevania. Sim, cara, jogar RPG na locadora, nossa senhora, é como você ter um PlayStation 2 e jogar sem memory card. É muita vontade de jogar sacrificando o bom senso, porque quando desligar você vai ter que jogar tudo de novo. Mas o pessoal não levava o próprio memory card, André? Tinha gente, não Eu tinha tinha, gente? Eu tinha vários memory cards disponíveis. Legal. E o PlayStation tinha aí... isso, né? As pessoas às vezes jogavam RPG na locadora porque tinha o próprio memory card. o problema né? o cara... Era caro. Sim, memory card era caro. Já cheguei a pagar R$100 em memory card no início. É mesmo? Não, caramba. E o problema é que você empresta memory card e você não pode dar na mão de qualquer um. Que às vezes o cara vai lá e apaga o teu save. Então era uma burocracia. Aí o save não se salva. Você não podia dar qualquer memory card na mão do cara. E o cara às vezes ficava puto, porque o cara queria porque queria aquele memory card. Fala, não, cara, toma aqui. Você precisa de uma vaga, você não precisa daquela vaga. E tinha gente que estava, né? Que achava que era preferência, etc. Nessa disputa por vaga, você tinha que dar uma desculpa vagabunda. Essa história que o André falou de memory card, até me lembrou aquele youtuber lá, o Velberan. Porra, mas isso acontecia, acho que todo mundo aqui. Que ele jogava aquele Phantasy Star, acho que de Master System, né? E você salvava ele, né? Você salvava teu save ali, mas ele alugava esse jogo na época. Ninguém comprava o jogo, né? Porra, nego não apagava a porra do save. E tinha lá uma porrada de save para você, slot para você salvar, apagava justamente o teu save. Cara, isso acontecia. Porra, acontecia comigo também. Não sei se era eu não sei se era em Chrono Trigger, algum jogo que eu jogava desse aí, porra, nego apagava a porra do save. Mó sacanagem isso, né? Top Game é muito isso. Game. Não, que doido. Olha, meus pêsames pelo Velberan, mas eu sempre prefiro mais o Sr. Wilson, ele é muito mais divertido.
Pena que ele não grava tanto programa. Quem é esse Sr. Wilson? Eu não conheço, não. É aquele que é a versão do Piniquim do Angry Video Game Nerd. Ele já Não fez conheço. jogo sobre Pepsi Man, já fez vídeos sobre o Pepsi Man. E um dos meus favoritos, cara, ele falando mal do filme do Street Fighter. Aí ele faz a música lá. Ah, vou cantar a relação de personagens de Street Fighter. Personagem escroto. Esse aqui é doido de pedra e personagem ruim. A música do Guilherme isso aí, hein? Ah, Ai, não dizem que a música do Guilherme serve pra qualquer coisa, segundo o meme? Serve também pra fazer essas piadinhas ruins. Qual o nome do cara? Senhor Wilson, do canal Colônia Contra-Ataca. Cara, o vídeo dele zoando o episódio de Natal do Guerra nas Estrelas, pra mim é um clássico. Porque eu odiava esse tipo de esquema de fazer vídeo daquele tipo, que o material que te interessa durava 3 segundos. O resto era qualquer porcaria que eles ficavam te enrolando. Aquela coletânea de desenhos do Pernalonga e seus amigos era cheia disso, me dava um ódio danado. Aí ver ele avacalhando esse tipo de material, eu quase me senti vingado, cara. É isso mesmo, tem que falar mal. Ele tem bastante vídeo. Depois eu vou ver se eu assisto. Ah, vai se divertir bastante. Bom. Pessoal, vamos É, né? acabar 500 e esse pouco. dia? Pode falar, André. Quê? desculpa. Não, eu falei 592 vídeos. Não. É. Coisa dessa, não. Isso somando com os vídeos do irmão dele, que tem paralisia no queixo, o Fresh. É outro também que a graça dele é a falta de jeito dele. O troféu seguindo o Igor. Agora, me despedindo de verdade agora, a Vera, eu agradeço de coração estar com vocês. Foi muito bom o papo, muito bom. A gente está falando das nostalgias. Se deixar falar aqui, eu vou ficar até meia-noite, 1 da manhã, não vou querer parar de falar, que é muita coisa boa para se falar. Tinha muita coisa para falar. A gente, se vocês concordarem, a gente pode fazer até uma parte 2 desse mesmo tema, que é um tema que para mim é inenjoável. Não sei se existe essa palavra, né? Inenjoável. Então, Inexoável não existe essa palavra, mas existe sagrado. E se vocês concordarem, a gente pode fazer uma parte 2 desse assunto. É um assunto que eu gosto muito de falar. Mas aí agradeço aí o Mauro, Marcelo, André. André, a primeira vez aí que tá com a gente, né? Ele só tá ali na escuridão lá, só esperando para dar o mantra, né? De todos os Andrés que a gente mencionou aqui, pelo menos trouxemos um. Pelo menos um veio, né? O mais importante. Como é que era o movimento da manta do Akuma aí? Quem lembra aí? Fala aí. Apaga a 3 luz. segundos, vamos lá. Soco fraco, pra frente, chute fraco e soco forte. Isso aí. Foi muito bom. Muito bom. Eu jogava com ele e nem sabia fazer isso. E eu ganhava. A Morrigan era mais fácil. É mais fácil do Não, que detalhe, essa minha direção eu dava balão nele. É mais fácil que o cima, Eu assim, baixo, esquerda, direita, BA Start, né? Uhum. É o código Konami. Código Konami. É isso Era aí, galera. Ó, do cofre lá no Detona Ralph. Do Detona Ralph, isso mesmo. Galera, um abraço aí. Um abraço, Fábio. Obrigado aí. Valeu a Abraço. presença. Bye, bye. Valeu. Volte sempre, Fábio. É isso aí. Assim que você for embora, a gente vai passar a falar mal de você. Bom, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom brincar com vocês. Obrigado pela audiência dos que estão aqui. Valeu mesmo. É mais do que eu mereço. Mas o meu dia tá ganho. Já disseram que quando eu não tô, o podcast fica sem graça. Marcelo... Oi. Marcelo é o peru da festa.
Ah! Uau! Então, é isso aí. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Adorei estar presente. Gostei muito da nossa conversa. Espero que se repita várias vezes. É sempre bom falar de coisas boas com pessoas que têm um gosto similar ao seu, tá? E é isso aí. Eu não vou ficar falando muito, já falando pra caramba. Até porque meu fone já tá dizendo aqui que vai descarregar. Eu tô alternando entre eu tô alternando um fone entre o outro. Coloquei um ali pra carregar, aí tirei, botei aqui e ele tá aqui, bi, falando aqui, ó, eu já vou. Ele tá fazendo hora extra, eu não posso reclamar, que já, olha a hora, sábado, essa hora da noite, né? Não posso nem reclamar, ele tá do horário, ele tá trabalhando muito aí do fone. Mas é isso, valeu, gente, brigadão aí. Essa parada aí, então. E se alguém ouvir esse podcast no futuro, sabe que a gente está aqui no Rio de Janeiro e aqui ó, é muito game na veia. Essa parada. Fui. Valeu, André. Obrigado. Pessoal, obrigado por vocês ouvirem, né, a nossa conversa. A gente vai ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem. Editado por Mauro César.